Meu nome é Walter, vamos ter aula aqui de contabilidade, objetivos, tribunais. Estou colocando aqui no quadro meu e-mail. O e-mail é a nossa fonte de comunicação. Vocês podem mandar para mim e-mails durante a semana, com dúvidas, com solicitação de alguma coisa que vocês precisem, e ele vai ser a nossa troca de informação entre uma aula e a outra para a gente se manter comunicando quando vocês tiverem necessidade. A preparação Zen, né? Tribunal, qual? Todos? Ou nenhum deles, a gente não sabe, mas a gente vai pegar a abrangência da contabilidade que tem caído com maior incidência nas provas. Lógico que se você pegar, por exemplo, a prova do TCM Rio, é uma prova que vai fugir desse contexto, pela época que ela foi aplicada, pela própria banca que fez o concurso, que foi a SMA, então tem uma característica diferente. Mas, por exemplo, se a gente pegar o TCE, que foi um pouco depois, já é uma prova, apesar de ser uma banca sem muito histórico na área de concurso, que foi a FEMPERJ, né? Uma banca mais de área jurídica, ela já trouxe uma contabilidade mais atualizada, uma contabilidade mais dentro do contexto que tem caído hoje nas provas de contabilidade para pessoas com formação em qualquer área. Então, a gente vai ter esse tipo de coisa, a gente vai tentar trabalhar sempre misturando as duas coisas para tentar aproximar vocês dessa possibilidade de aprovação. Lógico, é uma turma básica. Então, como o nome diz, a função é da base, né? A gente vai, durante as aulas, sempre trabalhar com teoria, com a base teórica e com exercício. Pergunta mais importante para mim. Quem aqui nunca viu contabilidade? Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Então, a gente já pode fazer uma coisa um pouquinho diferente a partir da segunda aula, né? Primeira aula, como eu não sabia o público que eu tinha, trouxe material ainda com os conceitinhos básicos, alguns conceitos interessantes, que são a nova contabilidade, mas alguns conceitinhos básicos, quem já viu contabilidade não precisa. E também porque a gente pode suprimir algumas coisas que normalmente, quando a gente dá aula para contador, a gente não fala, e também, para quem já viu contabilidade, a gente pode falar mais pegando o exercício e revisando do que falar propriamente dito. Eu acho que isso fica legal para a gente. Boa noite. Então, pessoal, a ideia vai ser o seguinte, já que, como todo mundo aqui já viu contabilidade, a partir do nosso segundo encontro a gente vai começar a mudar um pouco o foco dessa matéria contabilidade. A gente vai trabalhar teoria, mas com um pouco mais de exercício do que eu faço normalmente. A gente vai trabalhar um pouco mais as bancas, os concursos de tribunal do Brasil inteiro. Então, eu vou trazer provas Tribunal de São Paulo, FCC, Tribunal do Rio, FCC, Tribunal de Contas da União, UNB, para a gente começar a bater essa matéria e conhecer como cada banca cobra essa matéria e aí discutir esses assuntos em cima dessas cobranças, que eu acho que é mais rico do que, já que todo mundo viu contabilidade, eu vir aqui ensinar o que é o lado ativo e o que é o lado passivo, né? Então, não tem menor cabimento, para a gente poder fazer uma coisa mais objetiva e mais interessante para vocês, né? Alguns que estão na sala eu já sabiam, porque já fizeram aula comigo aqui, que eram formados em contabilidade, mas tem um grupo de pessoas que eu não sabia, então minha dúvida era essa. Aí a gente começa a tratar uma coisa mais dinâmica, até para não ficar chato, senão vai ficar muito chato. Ficar falando de novo de débito e crédito, não precisa dessas coisas não. Essas coisas aí não servem para nada, não. Só serve para alguém se formar em contabilidade. Depois se formou, não precisa mais não. Não sei se todo mundo está atualizado em contabilidade, mas a moda de concurso público agora são os chamados pronunciamentos CPC. Hoje, isso virou a moda em concurso público. Fazer prova de concurso hoje, que não cai isso aqui, se tornou uma coisa quase que, não vou dizer assim impossível, mas quase que rara. Quase que um animal em extinção. Às vezes o edital não traz diretamente,
Por exemplo, se você pegar o edital do último concurso do TCE, não diz diretamente que vai cair pronunciamento do CPC, mas lá na prova tem questões que cobram conhecimento do pronunciamento do CPC. Então isso aqui vai ter que começar a entrar no nosso cotidiano. Agora, não é através da leitura, é coisa demais para ler. O que a gente vai fazer? A gente vai dar o tratamento a esses pronunciamentos daquilo que tem caído em provas recentes. Então a gente vai pegar CPC 0, quando cai em prova, o que cai? Vamos dissecar tudo isso que cai em prova. Ah, mas pode acontecer de cair diferente? Pode. A gente não tem como fechar um assunto que hoje tem mais de 1000 páginas. Não tem como pensar em fechar isso. Primeiro porque é uma leitura que não é muito tranquila. É uma leitura que quem já olhou sabe que não é uma leitura muito tranquila. Às vezes você lê e não consegue entender o que o cara quis dizer. Tem coisa pior. Então, assim, não é uma leitura que eu fale assim, lê em casa, que não vai rolar. Um ou outro vai conseguir ler. Mesmo assim, em alguns momentos vai ter que recorrer a algum conhecimento que às vezes não tem. 38, 39, 40 vai falar de derivativos. Quando você começa a ler, se você não sabe o que é derivativo, já virou um problema. Metade do pronunciamento você já não entende que eu só falo de derivativo. Depois o cara ainda vai fazer conta. Aí usa modelo estatístico, o que piora mais a coisa, porque te requer conhecimento de estatística, que você também pode não ter. Então, assim, eu acho que... Qual é o grande detalhe? Todo lugar que eu dou aula, para qualquer tipo de turma, para concurso de contador, faculdade, concurso de área fiscal, qualquer concurso que eu dou aula, eu trato o CPC da mesma forma. O que tem caído em prova sobre cada um deles? E vamos falando dentro do assunto. Por exemplo, hoje, na primeira aula, que a gente vai falar sobre informação contábil, a gente vai falar do CPC 0, porque ele trata da estrutura conceitual básica. Então, a gente tem que falar sobre ele, não tem outra saída. E aí, pegando aquilo que vem caindo em prova insistentemente, para a gente poder avançar. Então, vai ser sempre assim. O dia que eu for falar, por exemplo, de imobilizado, eu vou falar do CPC 27, eu vou falar do CPC 1, teste de recuperabilidade. O dia que eu for falar de estoque, eu vou falar do CPC 16, que trata de estoque. Então, vai ser assim, a gente vai começar a incorporar o conceito que vem no CPC àquele conceito normal que a gente dá numa base de contabilidade, para a gente tornar o conceito mais abrangente. Assim a gente vai caminhando, eu acho que assim vai ficar legal. Eu não sabia qual o público que eu teria em sala. Não sabia se seria alguém que nunca tivesse visto contabilidade, essa coisa toda. Então eu trouxe material que vai falar de ativo, passivo, equilíbrio, que isso a gente vai deixar no material, porque já está aí, mas não vamos dar valor a isso não. Vamos discutir aquilo que tem de interessante fora esse material, fora esse momento do material. E voltando à historinha da prova de concurso e da sua maldade. Pessoal, quando a gente começa a ler sobre informação na contabilidade, a gente, logicamente, se reporta à Lei 6404. Motivo? É a lei que trata das sociedades anônimas, mas é a lei que cai no concurso público. Então a gente tem que conhecer a lei. Outro detalhe importante, porque se a gente está falando de informação, a gente sabe que a empresa pode prestar a informação, teoricamente, se não cobrada, no momento que ela quiser. E quem pode cobrar alguma coisa nesse país? A lei. Então, quando a gente está falando que a empresa tem que fornecer informações, a gente, sem sombra de dúvidas, tem que entender o que a lei fala sobre isso. Então, começar a tratar desse assunto. Começar a falar um pouquinho da lei, porque a gente vai falar até de uma questão que caiu em prova que eu sempre acho muito interessante. Quando a gente começa a ler a Lei 6404, o primeiro artigo que trata de contabilidade especificamente é o artigo 175 da lei. Lembrando, como a lei é uma lei que se preocupa com as sociedades anônimas no Brasil, ela é dividida em 2 padrões, 2 pedaços. Poderíamos até dizer 3. O primeiro pedaço é a parte que cuida da forma da estrutura da sociedade. Então, ela está cuidando
de direito comercial. Ela está cuidando de como você constitui uma sociedade, de que forma você cria ações, o que você pode criar como título de crédito para a empresa. Então, a primeira parte, que vai do artigo 1º até o 174, basicamente é uma parte vinculada ao direito. Isso não quer dizer que não possa cair na prova de contabilidade, mas basicamente é uma coisa que estaria mais próxima do direito empresarial, antigo direito comercial, do que da contabilidade. Quando chega o artigo 175, a lei começa a ter preocupação com a contabilidade. E o artigo 175 cria aquela figura importantíssima chamada exercício social. O que é isso? Simplesmente um período temporal. Período temporal, com que duração? A lei vai dizer: o exercício social terá duração de 1 ano. Então, esse período temporal é um período anual. E a data? Do seu término? Deverá constar do estatuto da companhia. Estatuto é o documento formal que cria a sociedade anônima. Se a sua sociedade for uma sociedade não anônima, uma dita sociedade limitada, ela é criada através de um instrumento chamado contrato social. Mas como a lei trata de SA, ela fala em estatuto. Podíamos até de forma abrangente falar assim: deverá constar do ato constitutivo da companhia. Aí a gente está envolvendo todo mundo. Boa noite. Agora, vocês vão conhecer minha faceta número 1, que é perguntar. Não, a 2, né? A 1 vocês já conheceram, falar muito. A 2, que é perguntar. Pergunta para vocês: esse prazo de 1 ano, ele tem a ver com a criação da empresa ou ele é uma livre escolha da empresa? Vamos fazer uma prova de certo ou errado, né? Quem acha que tem a ver com a data da criação da empresa, levanta o braço para eu ver. Ninguém? Quem acha que tem a ver com uma decisão da empresa, uma livre escolha? O problema é que isso aqui está parecendo, já na primeira aula, o Congresso Nacional. Você pede voto e sempre tem um monte de abstenção. Pessoal, perfeito, tem a ver com uma decisão da empresa. A própria lei acaba dizendo isso para a gente. Por quê? Toda empresa não é criada através de um ato formal? Todo ato formal não tem que ter uma data? Se a lei diz que a data do exercício social tem que constar do ato constitutivo, é porque é uma data que pode ser diferente da data da criação da empresa. Então, a própria lei está dizendo isso para a gente. Ó, pode ser qualquer data, você escolhe. Mas aí a gente encontra um problema, né? Porque vejam, eu criei minha empresa em 1º de outubro. Escolhi como data mágica de fim do exercício social 31 de dezembro. Tem 1 ano? Não. E aí? Lógico, se a lei criou a regra, quem é a única coisa que pode criar exceção? A lei. Então a lei vai trazer um parágrafo único criando a exceção.
Esse parágrafo único vai dizer o quê? Nos casos de constituição da companhia ou de alteração estatutária, o exercício social poderá ter duração diversa. Que aí, esse primeiro exercício pode ter 3 meses, pode ter 15 meses, porque a lei está me amparando para isso. Prova de perito contábil da Polícia Federal, se não estiver enganado, ano de 2002, que hoje perito não é mais perito contábil, é perito de área 1, né? Porque pode ser tanto formado em contabilidade quanto economia. Na época era exclusivo de quem era formado em contabilidade. E caiu a seguinte pergunta na prova. Se uma empresa não incluir no seu ato constitutivo a data de término do exercício social, este terminará sempre em 31 de dezembro de cada ano. O NB, você tem a afirmativa e tem que julgar se ela é falsa ou verdadeira, se ela é certa ou errada. E é uma prova boazinha que cada uma que você erra, anula uma que você acerta normalmente. E aí, está certo ou errado? Se a empresa não colocar no ato constitutivo, obrigatoriamente ela vai usar 31 de dezembro? Vamos lá. Quem acha que está certo? Legal. A colega disse que acha que está errado. Quem mais concorda com ela? Oh, melhor ainda. Melhor ainda. A firmeza foi melhor ainda. Perfeito, pessoal. A afirmativa está errada. E ela está perfeita no que ela está falando. Se a lei me obriga a fazer uma coisa e eu não faço, aquilo que eu estou fazendo é ilegal, contraria a lei. Então, existe algum ato constitutivo que vai sobreviver sem data do término do exercício social? Não, porque a lei não deixa que isso aconteça. Se esse ato for feito, ele é nulo. Se ele é nulo, ele não tem validade jurídica. Então, todo ato constitutivo, obrigatoriamente, tem que ter a data do término do exercício social. E vai naquela coisa que eu estava falando com vocês. Sabe o que é isso? É a tentativa da banca de pegar quem trabalha na prática. E quem trabalha na prática? Ah, eu estagiei numa empresa de auditoria. Aí eu lembro da empresa X, era 31 de dezembro, da Y, 31 de dezembro, da Z, 31 de dezembro. Ah, deve ser isso mesmo. Nunca li mesmo essa porcaria da lei, então deve ser isso mesmo. E marca que está certo. Essa é a intenção, é isso que o examinador vai fazer com você. Ele vai procurar aquilo que quando ele foi estudante universitário, quando ele foi se preparar para concurso, ele errou, e vai botar na prova, para te induzir ao mesmo erro que ele cometeu. Aí é uma outra história, né? Então, pessoal, só para encerrar, né? O exercício social, regra geral, dura 1 ano. Regra geral, porque ele pode não durar 1 ano, nos casos de exceção. Então, regra geral, dura 1 ano e sempre a data do seu término deve estar no ato constitutivo da empresa. Se não colocar, não vale o ato constitutivo, a empresa não foi criada, tem que fazer de novo. Pergunta-me. Pode ter. Pode. O primeiro exercício, na realidade, a doutrina diz o seguinte, esse primeiro exercício é livre. Pode ser até aqui ou até o próximo final. Não pode passar disso. Então, você pode, na prática, ter um exercício social com 23 meses. Você cria a empresa em fevereiro, no primeiro ano você não encerra, no segundo ano você faz.
Na prática que eu falo, para fins de concurso público. Agora, isso não é vantagem nenhuma para a empresa. Porque a gente está falando de sociedade anônima e parte delas é de capital aberto. Tem como intenção fornecer informação e vender ação. Se ela não fornece informação, como é que ela vende ação? Ela não vende ação se ninguém sabe se ela está bem. Então, para ela, quanto mais rápido ela fizer, melhor. Por isso que a lei não prende esse prazo. Porque é de interesse da empresa ser célere nesse prazo. É duração de um ano, mas se você criou ali em outubro, eu posso terminar o exercício de 31/12? Pode. Pode terminar, então é menos de um ano, não é isso? Mas pode ser mais também. Você pode terminar em 31/12 de X0. Sim, minha data. Então vamos lá. Foi o que eu falei. Regra geral, o exercício social tem duração de 1 ano. Por que regra geral? Porque a lei admite exceções. Mas exceção para mais, não para menos. Para menos. Para menos também? Ok. A lei não fala, a lei não fala em mínimo ou máximo, fala em 1 ano, mas naquele ano especial de criação é diferente. Uma outra coisa que muito se discute é isso aqui. Que tipo de alteração? A lei não diz que tipo de alteração. Na realidade, nenhum lugar da doutrina diz que tipo de alteração. Ah, então eu vou mudar meu ato constitutivo para incluir um sócio. Teoricamente, você pode ter esse exercício social de tamanho diferente. A lei não fixa qual é o tipo de alteração. Lógico que a lógica faz a gente pensar em o quê? Ah, eu estou alterando porque eu quero modificar a data do meu exercício social. Ele era 31 de dezembro, eu quero passar para março. Posso. Aí, eu entendo que essa alteração estaria contemplada aqui. Mas como em lugar nenhum está escrito que tipo de alteração é essa, vale qualquer alteração. Alterou o estatuto, pode mudar a data do exercício. Pode transformar aquele exercício em menor do que 1 ano. Até aí tudo tranquilo? Para menos ou para mais? Fala. Esse comentário aí que o senhor acabou de fazer é somente então no primeiro ano da empresa, né? Cuidado. No primeiro ano, você está nesse pedaço aqui da redação. Mas ele fala em qualquer alteração estatutária. Então, se você alterou o estatuto por qualquer motivo, você pode, lembra, a lei não te obriga, mas você pode ter um exercício social o quê? Menor. Entendi. Tá? Porque pelo que está escrito na lei. Aí a gente está se baseando exatamente no que está ali na letra da lei. Normalmente, quando cai tem duração de 1 ano, aí começa com aquela história, sempre terá duração de 1 ano, para ver se te pega nas pegadinhas. Ele não entra muito no detalhe. O que ele pode botar aqui é exatamente essa redação. Nos casos, pode mudar, pode ser diferente. A empresa tem um ciclo maior, né? Mas aí é outra coisa. Pessoal, olha só. Já que você falou disso, não confundir exercício social e ciclo operacional. São coisas diferentes. O que acontece? Exercício social é um prazo e em todas as empresas, regra geral, ele dura 1 ano. Não importa o tempo que dura o ciclo operacional. O exercício social dura 1 ano. Certo? Salvo apenas essa exceção aqui. Só que o exercício social, ele é usado para separar o circulante do longo prazo. Ele é o principal elemento para você segregar o que é circulante do que é longo prazo. Nessa hora é que a lei fala que você pode usar o ciclo operacional. Então, cuidado. Quando a gente for falar da lei, a gente vai voltar a falar disso. Não confunda. Numa empresa que o ciclo operacional dura 2 anos, o exercício social dura 1 ano. Numa empresa que o ciclo operacional dura 8 meses, o exercício social dura 1 ano. Numa empresa que o ciclo operacional dura 13 meses, o exercício social dura 1 ano. Salvo essa exceção, o exercício social sempre vai durar 1 ano.
A não ser, é lógico, que a empresa encerre suas atividades. É uma outra história. É um caso excepcional também. Mas se ela continuar em atividade, que é o pressuposto da contabilidade, esse exercício dura 1 ano. Agora, ciclo operacional tem a ver com a prática da empresa. É o tempo que uma empresa desenvolve a sua atividade por completo. Qual é a ideia? Pensar uma empresa mercantil. Quando é que começa a atividade de uma empresa mercantil?